Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si o primeiro programa especial de verão, em que vamos recuperar algumas das peças principais com que temos construído ao longo destes meses o Magazine da AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Um dos países onde é mais visível a perseguição aos cristãos no mundo é a China. Há uns meses esteve entre nós um diácono que pertence à chamada Igreja Clandestina. A Igreja no Mundo Magazine entrevistou-o e hoje vamos ver pela primeira vez essa entrevista na íntegra. Mas antes de vermos essa conversa, Catarina, quando se fala em igreja clandestina, significa que há uma outra igreja neste país. Exatamente, Paulo. De facto, no final da década de 50, do século passado, o regime de Pequim criou uma associação patriótica, a dita Igreja Oficial. E esta igreja foi criada, esta associação patriótica foi criada exatamente para evitar que houvesse interferência por parte da Santa Sé na ingerência de assuntos do próprio país. E, portanto, o Estado criou esta igreja que, inclusivamente, faz a nomeação de bispos, portanto, para evitar qualquer controle por parte da Santa Sé. Também, para quem nos está a ver e para perceber um pouco da realidade desta igreja na China, nós temos hoje, há muitos sacerdotes, há muitos padres, há muitos leigos, há bispos, irmãs, que passaram ou que estão ainda neste momento a passar por prisões, quer domiciliárias, quer em campos de reeducação. Muito bem. Obrigado, Catarina. Como disse há pouco, temos uma entrevista com um diácono que pertence à Igreja Clandestina na China. Por uma questão de segurança, não podemos revelar sequer o seu nome. Vamos chamar-lhe Santiago. Santiago estará, por estes dias, para ser ordenado sacerdote, mesmo com todos os riscos que isso implica na China. Esta entrevista é uma peça importante para se compreender melhor o que significa ser-se cristão na China, assumindo a fidelidade ao Papa e ao Vaticano. O Santiago tem 32 anos, é diácono há 3 anos e vai ser ordenado sacerdote dentro de relativamente pouco tempo. Como é que nasceu a sua vocação religiosa? La vocación para mí ha sido un don del Señor. Cuando tenía 15 años, yo veía que en mi zona o en China, en la diócesis, había muy pocos sacerdotes para cuidar a los fieles, como ellos tienen esta necesidad, ¿no?, de ser atendidos. Por eso yo decidí, pero por la gracia del Señor, ser un sacerdote luego. Mas a sua família era uma família cristã? Sí, la familia toda es cristiana, porque mis padres, mis abuelos, todos son católicos. E todos eles pertenciam à chamada Igreja Clandestina, aquela igreja que é fiel ao Papa e ao Vaticano. Sí, ciertamente, porque eso tenemos que ver un poco de la historia, ¿no? Porque la Iglesia oficial nació en el 52, más o menos. El gobierno creó esta iglesia para controlar los católicos, ¿no? Entonces, otra parte, la parte que no ha querido ser sometida al gobierno, entonces ellos se han metido en la clandestinidad para vivir la fe. Quiere decir, para vivir la fe que ellos han recibido. E quando o Santiago tomou a decisão de seguir a vida religiosa, a ideia de pertencer à Igreja Clandestina não o assustou? La iglesia clandestina. ¿No teve miedo? No, porque yo creo que, según mi conciencia, es lo que ha querido el Señor, porque para mí es la fe que he recibido. Por eso, si la situación no me permite vivir la fe con libertad, entonces, porque en mi interior soy libre, porque el Señor nos ha liberado de los pecados, ¿no? Por eso, miedo nunca he tenido, porque siempre confiando en el Señor, porque el Señor siempre nos da fuerza y gracia para vivir nuestra fe. E quando tomou essa decisão de seguir a vida religiosa, quando anunciou aos seus pais que queria ser padre, o que é que eles disseram? Ficaram contentes? Toda la familia, sí, ha sido muy contenta. Eso también tenemos que ver con la vocación de mi hermano. Yo tengo un hermano sacerdote. Cuando él dijo a mis padres que quiere ser un sacerdote, y que sobre todo mi padre que no ha querido en aquel entonces, ¿no? Pero cuando yo dije a mis padres que yo quiero ser sacerdote también para servir a la iglesia, entonces toda la familia ha estado muy contenta porque ellos agradecen también al Señor por esta gracia, ¿no? Porque tenemos dos vocaciones de la misma familia,
tener una vocación es una bendición, una gracia del Señor. Por eso todos están muy contentos. Muito bem. A igreja clandestina, falar-se na igreja clandestina aqui na Europa, em Portugal, por exemplo, às vezes parece um pouco estranho. O que é uma igreja clandestina? Em Portugal não há problema com a religião. Se tivesse que explicar o que é pertencer a uma igreja que é clandestina, o que é rezar às escondidas, como é que é a sua história? O que é que nos pode contar sobre isso? Porque la iglesia clandestina quiere decir que no puede vivir la fe con libertad, ¿no? Muchas veces tú tienes que vivir la fe escondido. Eso quiere decir porque la iglesia católica está perseguida en China, como el gobierno quiere controlar y dominar la iglesia, ¿no? Y que ellos dicen la iglesia china es autónoma, no tiene nada que ver con el Papa, desde el principio que siempre han dicho de esta manera, ¿no? Pero para nosotros, como la iglesia católica es universal, tenemos al Papa como la cabeza de toda la iglesia universal, ¿no? Por eso, como la situación o el gobierno no nos permite vivir la fe con libertad, por eso tenemos que vivir la fe escondidos, pero siempre confiando en el Señor, ¿no? Porque el Señor siempre es el que le da la fuerza para vivir en las situaciones difíciles. Eso más o menos es la idea de la iglesia clandestina, que no puede vivir la fe con libertad. O Santiago estuda agora na Europa, Sim. Portanto, continua aqui os seus estudos, mas houve uma altura em que foi seminarista na China. Portanto, foi uma experiência também estranha, porque não podiam fazer barulho, não podiam dizer que estavam a rezar, não é? Ya, sí, estuve ahí algunos años siendo seminarista antes de venir a Europa para la formación, ¿no? Pues que muchas veces tenemos que vivir en una casa escondida, pues que la casa nos ofrece los fieles, como es una casa antigua. Allí hasta ahora la iglesia clandestina no puede tener un edificio fijo como seminario, ¿no? Por eso vivimos en la casa que nos ofrecen los fieles como un seminario. Pero estos años para nosotros, para los seminaristas de mi curso y también para los otros, ¿no? Siempre también para nosotros ha sido una alegría tener esta vocación. Para mí, que estos años también han sido muy bendecidos, por el Señor. Mas como era o dia a dia no seminário clandestino? Un día normal, por ejemplo, nos levantamos muy temprano en verano, pues que a las 4:30, a las 5, ya estamos ahí levantados ahí a rezar. Primero la oración mental, ¿no? Dura media hora y luego la misa, porque la misa es el centro de todo el día, ¿no? Y luego pues que también por la mañana tenemos clases, por la tarde estudios personales, en fin, que también nosotros los seminaristas tenemos que limpiar la casa, tenemos que cocinar también, que también hay muchas cosas que hacer, pero siempre muy contentos, ¿no? Agradecidos al Señor. E também em silêncio, para não fazer barulho, para não despertar a atenção, não é? Sí, muchas veces que tenemos que vivir con muy cuidado, porque si los vecinos o las otras personas saben que ahí viven seminaristas o viven grupos sospechosos, porque ellos pueden denunciar a la policía, ¿no? Por eso, y que durante medio año o un año vivimos en la casa, que muchas veces solamente dentro de la casa vivimos con mucho cuidado, que no podemos gritar, no podemos cantar, no podemos expresar la alegría interior que tenemos, ¿no? Pero que también siempre muy contentos. Se por acaso fossem denunciados, o que é que podia acontecer? Porque la policía te puede llevar a la policía local, por ejemplo, porque cada uno es de una zona distinta, ¿no? Sí. Y luego quitar todo lo que tenemos ahí en la casa, quiere decir los materiales, o porque la cosa para cocinar, en fin. Si nos ven o si nos descubren la policía, porque ya no nos quedamos en nada. Por eso que tenemos que cuidar con mucho cuidado. Não se sabe muito sobre o que se passa, por vezes, na China, em relação à igreja clandestina, mas há muitas notícias, por exemplo, de campos de concentração, os famosos Laogai. Sim. É verdade isto? Sí, eso ha sido de los años 50
a 80, durante los 30 años, ¿no? Porque ahí creo que fue una época muy difícil en aquel entonces, porque al crear la iglesia oficial, pues que el gobierno obligaba a todos los sacerdotes y obispos ingresar en esta iglesia. Si no quieres, pues que te manda al campo de concentración, pues que te condena, pues que la grande mayoría han vivido ahí de 20 a 30 años por ser simplemente sacerdotes fieles al Papa, a la Iglesia Universal. E hoje em dia há padres, há bispos ainda e religiosas presos por serem fiéis ao Papa? Sí, todavía, porque yo tengo un amigo de la diócesis vecina, ¿no? Porque él me ha dicho que ahora, actualmente, en su diócesis hay unos 10 sacerdotes están perdidos. Quiere decir pues, que la policía les ha cogido. Sobre todo, su obispo, él fue ordenado en el 95. Desde el 97 hasta ahora, pues 20 años. Ya no sabemos nada de él. Eso es por su fidelidad al Papa, a la fe. Y, por ejemplo, mi obispo, que ya durante muchos años, más de 15 años, está bajo arresto domiciliario, que no puede ejercer su ministerio, porque para el gobierno, si no eres de la iglesia oficial, entonces el gobierno no te reconoce como obispo, como sacerdote, entonces no puedes ejercer tu ministerio. Por eso él durante tanto tiempo viviendo en esta situación, porque no puede vivir su ministerio con libertad, porque él no ha querido ser sometido al régimen. Entretanto, hoje em dia, há uns tempos para cá, há negociações, digamos, entre o Vaticano e Pequim, de alguma forma para a normalização das relações entre os dois Estados. Como é que o Santiago vê estas negociações? Primero, yo creo firmemente porque el Vaticano, en cabeza del Papa, ¿no? Como él siempre está buscando los bienes de los fieles, de las almas. Por eso ellos están dialogando con el gobierno chino para que haya libertad religiosa, para que la gente pueda vivir la fe con libertad, ¿no? Eso es un principio, sin duda ninguna. Y luego yo creo que también este diálogo no es nada fácil, porque para el régimen comunista o para el gobierno chino, como ellos no creen en nada, porque son ateos, ¿no? Por eso, muchas cosas de la fe ellos no entienden. Por eso, en la práctica, ellos siempre actúan como piensan, ¿no? Pues que tenemos que controlar todo, tenemos que dominar todo para que no surja ningún problema. Eso creo que tanto para el gobierno chino y también para el Vaticano, este diálogo no es nada fácil de parte del gobierno chino, porque lo que buscan ellos es controlar no solamente a los católicos, sino a todas las religiones y a todos los que no tienen ninguna fe, porque ellos controlando todo esto y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Quiere decir que hoy día ahí la situación es difícil, este diálogo tampoco es fácil, pero confiamos en el Señor. El Señor siempre es el actúa. Pues que la situación es difícil. Acabamos de ver a entrevista com Santiago, um diácono da Igreja Clandestina fiel ao Papa e ao Vaticano. Apesar do peso das suas palavras, da amargura do que disse, há sinais de que as coisas podem mudar na China. E uma das portas dessa abertura, tão desejada, pode ser Macau, a antiga colónia portuguesa. Todos os anos, a 13 de maio, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está presente na catedral desta cidade, deixa as ruas numa procissão imponente e muito rezada. Macau é também parte da China. Vamos agora ver, num minuto, imagens dessa procissão.
Falámos da China. Outro país em que os cristãos são fortemente reprimidos, são fortemente perseguidos, é a Coreia do Norte. China e Coreia do Norte são dois exemplos da perseguição religiosa conduzida pelo próprio Estado. Para melhor compreendermos o que se passa neste país, vamos contar uma história e vamos ouvir dois testemunhos. A história é sobre um cristão, um missionário natural do Canadá, de seu nome Aeon Soo Lim, que foi preso na Coreia do Norte em 2015, quando desenvolvia trabalho humanitário. Depois iremos escutar o testemunho de um padre, Philippe Belot, que conhece com poucos a realidade da Igreja neste país e que participou este ano num encontro à Noite das Testemunhas, organizado pelos nossos colegas da AIS em França, assim como o testemunho de Omni Park, uma jovem que conheceu bem o que significa a perseguição na Coreia do Norte. Mas já vamos então à história de Aeon Soo Lim, acusado de conspirar contra o regime, foi condenado à prisão perpétua com trabalhos forçados. Isolado de todos, nem a Bíblia pode ler. Ele é agora apenas o preso 036. A vida mudou completamente para Aeon Soo Lim. No início do ano passado, a família perdeu o contacto com ele, depois de Soo Lim ter iniciado mais uma viagem até à Coreia do Norte, onde desenvolvia regularmente trabalho humanitário em nome da Igreja Presbiteriana da Coreia. A ausência de notícias não augurava nada de bom, e o pior veio mesmo a revelar-se apenas algumas semanas mais tarde. Soo Lim estava detido. Mas porquê? Algo de estranho se teria passado. Afinal, este cristão de 60 anos de idade, nascido na Coreia do Sul, mas com cidadania canadiana, ia com alguma frequência ao mais hermético país do mundo, onde a sua igreja era responsável pela construção de um orfanato e de lares para idosos. Acusado de atos contra o Estado, foi condenado à prisão perpétua com trabalhos forçados. Agora, sabe-se, o preso 036 é obrigado a abrir buracos nos terrenos do campo de concentração onde se encontra, durante 8 horas por dia. Está incomunicável e nem um exemplar da Bíblia, que pediu às autoridades, lhe deram ainda. Desconhece-se ainda quantos cristãos estão presos na Coreia do Norte. Considerados como inimigos do Estado, os cristãos não podem, em momento algum, revelar qualquer prática religiosa, sob risco de poderem ser presos de imediato. No entanto, há sinais, embora ténues, de que o povo coreano não esqueceu as suas raízes cristãs, apesar da tenebrosa perseguição de que é alvo. Um relatório recente do governo dos Estados Unidos dá conta da existência de inúmeros casos de membros de igrejas clandestinas presos, maltratados, torturados ou mortos devido às suas crenças religiosas. A Fundação AIS também tem denunciado isso nos seus relatórios, colocando a Coreia do Norte como o país do mundo onde é mais arriscado alguém assumir a sua fé em Jesus. Haverá atualmente talvez 200 mil presos em campos de concentração do regime de Pyongyang. Alguns, uns milhares, são cristãos. A descoberta de um simples exemplar da Bíblia em casa é suficiente para que toda a família seja deportada para um desses campos de concentração. O regime é impenetrável. Em inquéritos realizados junto de refugiados que conseguiram escapar do país, há indícios de que na região fronteiriça com a China haverá uma igreja clandestina. Soo Lim não é o único cristão estrangeiro preso pelo regime de Pyongyang. Nos últimos dias, o mundo ficou a saber também da detenção de Kim Dong-chul, um norte-americano, assim como de pelo menos mais 2 cidadãos sul-coreanos, presos sob a acusação de espionagem. Um deles, Kim Kook-gi, de 60 anos, foi detido por espalhar propaganda religiosa em igreja clandestina. A Coreia do Norte tem igualmente nas suas prisões o missionário sul-coreano Kim Yeong-wook, condenado em outubro de 2013 a trabalhos forçados, quando procurava dar abrigo e alimentos a norte-coreanos que tentavam abandonar o país pela fronteira com a China. Talvez esta seja a verdadeira razão para a prisão perpétua de Aeon Soo Lim. Nunca se saberá realmente, mas é bem provável que nas suas muitas viagens até à Coreia do Norte, este missionário tenha procurado ajudar as comunidades cristãs, que, embora clandestinamente, continuam a manter viva a chama da fé. Soo Lim está agora preso num campo de concentração. É obrigado a trabalhar arduamente durante 8 horas por dia, apesar da sua débil condição física. Ninguém sabe como ele está. No entanto, seguramente, o preso 036 não tem dúvidas de que no mundo inteiro há milhares de pessoas que rezam por ele. E também por todos os norte-coreanos que arriscam a vida só por se manterem fiéis a Cristo.
foi a história do preso 036, o cristão Ayon Sum Lim. Agora proponho que escutemos o testemunho do padre Jacques Blot. Este é um sacerdote que tem trabalhado nos últimos anos junto dos norte-coreanos, principalmente os que procuram fugir do país. A Coreia do Norte é o país que sistematicamente aparece em primeiro lugar nos relatórios sobre a liberdade religiosa da Fundação AIS como o lugar onde os cristãos mais são perseguidos, mais sofrem. Recentemente, em França, a Fundação AIS organizou uma noite de testemunhos em que foram convidados sacerdotes e religiosas de alguns países para darem precisamente testemunho da perseguição, do sofrimento dos cristãos em tantos lugares do mundo. Mas antes de ouvirmos o testemunho deste padre, do padre Philippe Lot, que conhece e acompanha como poucos a realidade da Coreia do Norte, chamo desde já a vossa atenção para este depoimento. Vamos, Catarina, falar ainda um pouco sobre este país. Além de ser o regime mais fechado do mundo, além de ter a bomba atómica também, que mais podemos nós dizer, Catarina, sobre a Coreia do Norte? Bom, Paulo, como o Paulo já disse aqui há pouco, de facto a Coreia do Norte tem aparecido sistematicamente nos últimos anos no primeiro lugar do ranking aqui do nosso relatório sobre a liberdade religiosa como o pior país relativamente a esta questão da liberdade religiosa. E aqui, neste país, de facto, onde os cristãos são mais perseguidos, tem vindo, nos últimos anos, tem vindo a ser referida esta situação. E quando nós estamos a falar, para quem nos está a ver em casa para perceber, quando nós estamos a falar sobre perseguição, aqui estamos a falar de torturas, de fuzilamentos arbitrários, de mortes, apenas e só porque tem uma religião que é o cristianismo. No final do ano passado, Catarina, uma organização de defesa dos direitos humanos para a Coreia do Norte, que está sediada em Washington, divulgou imagens de satélite de um desses campos de concentração, referenciado como o campo número 25, situado perto de Chongjin, na costa nordeste do país. São imagens que atestam o desenvolvimento e ampliação das estruturas carcerárias, ou seja, não só há campos de concentração, como eles estão a ampliá-las. É verdade, Paulo, e de facto estes campos escondem uma realidade que para quem está em casa é por vezes difícil compreendermos como é que hoje, no século XXI, ainda temos estes campos de trabalhos forçados. Mas é isto que acontece efetivamente na Coreia. E são campos de trabalhos forçados onde são enviados precisamente os cristãos. Também a ONU já denunciou esses campos de concentração, os gulags da Coreia do Norte, nomeadamente num relatório publicado em 2014. Sim, e de facto nesse relatório as Nações Unidas diz mesmo que já morreram centenas de milhares de prisioneiros que foram assassinados nestes gulags, e mais o próprio relatório da ONU também faz a comparação com os massacres que aconteceram tanto nos campos de concentração nazi como também nos antigos gulags da União Soviética. Também, como há pouco foi referido, no relatório sobre a liberdade religiosa da Fundação AIS, a Coreia do Norte está mesmo no topo da lista dos países mais violadores da liberdade religiosa. E nesse documento, Paulo, é mesmo dito, que é sublinhado, que há uma negação quase total do direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, e é uma negação que é imposta por um regime que considera que a propagação do cristianismo é como sendo uma ameaça particularmente grave. Obrigado, Catarina. Proponho então que escutemos o padre Philippe Lot, que participou, como disse há pouco, na Noite das Testemunhas, uma iniciativa do Secretariado Francês da Fundação AIS, e que nos vai contar como é a vida e a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte. A sua atenção para este testemunho. Comme vous le savez, depuis plus de 70 ans, como é sabido, desde há 60 anos, o país da Manhã Calma está dividido em dois no seguimento de uma guerra fratricida particularmente violenta. Inicialmente, desloquei-me à Coreia do Norte e, apesar da vigilância constante da polícia, pude verificar a veracidade de algumas reportagens e numerosos testemunhos de refugiados norte-coreanos. D'une ONG, j'ai pu me rendre en Corée du Nord et malgré la surveillance constante des policiers, j'ai pu vérifier la véracité de certains reportages et de nombreux témoignages recueillis auprès des réfugiés nord-coréens. Em primeiro lugar, a situação é dramática nos hospitais. Não há antibióticos, pensos, nem mesmo sabão. Dou-vos um exemplo. Para a administração de soro, utilizam garrafas de cerveja cheias de água fervida com açúcar. Tive a oportunidade de visitar algumas escolas que ilustram a subalimentação crónica de toda a população, com exceção dos dirigentes do regime, é claro. Uma criança norte-coreana com 7 anos mede em média menos 20 centímetros e pesa menos 10 quilos que uma criança na Coreia do Sul.
Os refugiados são unânimes em dizer que, na Coreia do Norte, é preciso subornar algum membro do partido ou militar para conseguir produtos de primeira necessidade. A corrupção é, assim, moeda corrente. Fiquei muito espantado por não ver pessoas deficientes. O facto é que o regime norte-coreano, racista e eugenista, vive na obsessão pela pureza da raça e exclui as pessoas qualificadas de anormais, expulsando-as das grandes cidades. Como descrever em poucas palavras este regime comunista? En Corée du Nord, il faut soudoyer tel membre du parti ou tel militaire pour obtenir des produits de première nécessité. La corruption est donc monnaie courante. A Coreia do Norte é um país tão fechado que ninguém pode entrar e circular sem um visto, incluindo Deus, acrescentam os refugiados em tom de à parte. Os dois principais pilares da repressão são, por um lado, o controle de todas as deslocações da população e, por outro, a ignorância do mundo exterior. Quantos refugiados norte-coreanos que conseguiram fugir descobrem com espanto uma realidade completamente diferente do que tinham ouvido desde pequenos. Evocam a propaganda marxista inculcada na população para os tornar numa espécie de zombies submissos ao Partido Comunista. O ditador é apresentado como um verdadeiro Deus, uma referência incontornável para cada discurso, cada ensinamento, cada informação. A dinastia Kim, desde o avô ao neto atualmente no poder, é objeto de uma propaganda delirante que inclui 30.000 estátuas e retratos gigantes em todas as cidades e aldeias, com os seus slogans escritos em painéis enormes pelas ruas. Os norte-coreanos espiam-se uns aos outros entre vizinhos e colegas e denunciam qualquer falha de dever exigido pelo grande líder. Toute autre réalité que ce qu'on leur a raconté depuis leur naissance. Ils évoquent tous la propagande marxiste effrénée envers la population pour en faire des zombies soumis au Parti communiste. Depois da prisão do culpado, reúnem a população e a família para criticar as transgressões do pseudo-delinquente e segue-se a deportação ou execução pública. Falemos justamente dos campos de deportação, o que me dará a oportunidade de salientar a presença dos cristãos neste país. A verificação da veracidade dos testemunhos e as observações dos satélites ocidentais permitem estimar que o número das pessoas presas em campos de concentração ronda entre 100 e 200 mil. 30.000 statues et portraits géants dispersés dans toutes les villes et tous les villages. Et ces slogans écrits sur d'immenses panneaux exposés dans toutes les rues. A brutalidade dos guardas é o pão de cada dia destes prisioneiros que trabalham 16 horas, sofrem torturas atrozes e assistem a execuções dos mais recalcitrantes. De todos estes prisioneiros políticos, os que sofrem pior tratamento são os cristãos, considerados como espiões e anti-revolucionários de primeira classe. De acordo com o regime, são cerca de 13.000, mas de acordo com as informações das associações humanitárias, são entre 20 e 40.000. E são objeto de tratamento mais cruel. Crucificam-nos, penduram-nos nas árvores ou em pontes, afogam-nos, são queimados vivos. Parlons justement des camps de déportation, ce qui me donnera l'occasion de faire le point sur la présence des chrétiens dans ce pays. Le recoupement des témoignages et les observations des satellites occidentaux permettent d'estimer que les personnes détenues dans ces véritables camps de concentration sont entre 100 000 et 200 000. Alguns testemunhos evocam torturas tão terríveis que a decência me impede de as repetir. Para os dirigentes da Coreia do Norte, toda a religião deve ser banida, quer dizer, tanto o cristianismo como o budismo, porque, como diz o catecismo marxista, é o ópio do povo. Os norte-coreanos ignoram a existência da Bíblia ou de Deus. Há alguns anos, o governo abriu com uma grande propaganda uma igreja católica, um templo protestante e uma igreja ortodoxa na capital, mas não passam de fachadas. Mais entre 20 et 40 000 selon les organisations humanitaires et font l'objet d'un traitement particulièrement cruel. On les crucifie, on les pend à des arbres ou sur des ponts, on les noie, ils sont brûlés vifs. Apesar de tudo, existe uma igreja clandestina na Coreia do Norte que é constantemente perseguida. Muitos dos refugiados norte-coreanos a quem perguntei já ouviu falar ou viu algum dos seus vizinhos ser preso porque foi apanhado a rezar em casa ou num lugar secreto.
responderam afirmativamente. Algumas informações conseguem sair. Há 2 anos, por exemplo, uma mulher grávida de 33 anos, presa na posse de 20 Bíblias, foi espancada e pendurada pelos pés em público. Em maio de 2010, prenderam 20 cristãos de uma igreja clandestina. 3 foram imediatamente assassinados e os outros deportados. Protestant et une église orthodoxe dans la capitale, mais ce ne sont que des simulacres. Malgré tout cela, il existe une église souterraine en Corée du Nord qui fait l'objet d'une persécution continue. Aux réfugiés nord-coréens à qui je posais cette question, avez-vous entendu parler ou vu l'un de vos voisins arrêté parce qu'il a été pris en flagrant délit de prier chez lui ou dans un endroit tenu secret? Pensa-se que desde 1995, pelo menos 5.000 cristãos foram executados simplesmente porque rezavam em segredo ou distribuíam Bíblias. Muitos dos cristãos norte-coreanos tornaram-se cristãos pela presença de missionários estrangeiros na fronteira chinesa. Sabe-se que pastores americanos e canadianos de origem coreana estão hoje em campos de prisioneiros políticos por terem ajudado refugiados. Encontrei refugiados num país limítrofe da Coreia do Norte que, se forem apanhados, se arriscam ao repatriamento forçado, ou seja, a prisão, a tortura, o campo e a morte. Se não forem repatriados, arriscam-se a cair na rede de organizações criminais de tráfico de órgãos. As mulheres e as meninas podem ser raptadas por gangues e vendidas a camponeses, ou pior, a donos de bordéis. Uma rapariguinha coreana pode ser vendida entre 800 a 1.200 dólares. On sait aussi que 2 pasteurs américains et canadiens d'origine coréenne sont actuellement enfermés dans des camps de prisonniers politiques en raison de leur aide aux réfugiés. J'ai rencontré des réfugiés dans un pays limitrophe de la Corée du Nord qui, s'ils sont arrêtés, risquent le rapatriement de force, donc la prison, la torture, les camps et la mort. Desde há 60 anos, milhares de norte-coreanos tentaram fugir para um país livre, mas não é fácil. É preciso passar pela China, que se recusa a reconhecer o estatuto de refugiados àqueles que temem considerar imigrantes ilegais. Sem documentos e, portanto, clandestinos, são muitos os que trabalham como podem, mal pagos, maltratados, sem quaisquer direitos, à mercê do patrão. Para tirar estes refugiados deste vespeiro, existem passadores que arriscam a vida a troco de muito dinheiro para os conduzir até à Coreia do Sul, ao Canadá ou aos Estados Unidos ou outros países, através da Mongólia, do Laos, do Vietnã, da Tailândia. De gagner un pays libre, mais ce n'est pas simple. Il faut passer par la Chine, qui refuse de reconnaître le statut de réfugié à ceux qu'elle persiste à considérer comme des immigrés illégaux, sans papier et donc clandestins. Nombreux sont ceux qui travaillent comme ils peuvent, mal payés, maltraités, sans aucun droit, à la merci de l'employeur. A passagem de um norte-coreano para outro país custa cerca de 4 ou 5 mil euros para os passaportes falsos, o transporte, a alimentação, o salário do passador e os subornos nas fronteiras e na polícia. Evidentemente que estes contratos são aleatórios e acontece muitas vezes à última hora o passador pedir um aumento. No encontro com refugiados norte-coreanos, ouvi relatos de tal maneira insuportáveis que chorei lágrimas de dor e de vergonha. À 5 000 euros pour les faux passeports, le transport, la nourriture, le salaire du passeur et les pots de vin versés aux douaniers ou aux policiers. Évidemment, ces contrats sont très aléatoires et il arrive qu'au dernier moment, le passeur décide une augmentation. Como é possível que seres humanos possam cometer tamanhas atrocidades? Como é possível que tantas vidas humanas sejam assim espezinhadas com tanta indiferença? Como missionário e padre católico, falo em nome de todos os coreanos que há 60 anos vivem uma das mais longas vias sacras da história da humanidade. Falo em nome daqueles a quem arrancam um olho ou um membro sem anestesia para o transplantar em chineses ou japoneses ricos ou outros. En tant que prêtre catholique, je parle ici au nom de tous ces Coréens qui, depuis plus de 60 ans, vivent l'un des plus longs chemins de croix de l'histoire de l'humanité.
Falo em nome destes norte-coreanos, vítimas de mercadores de escravos. A fuga de milhares de homens, mulheres e crianças representa um facto muito importante cujo aspecto político e diplomático convém salientar. Infelizmente, os países vizinhos da Coreia do Norte, ou mais longínquos, seja na Europa ou na América, não exigem a mudança em nome dos direitos do homem ou que se ponha em causa este estado de coisas defendendo o equilíbrio das relações internacionais que garantem uma paz de compromisso. Assim, a libertação da Coreia do Norte e a reunificação do país nunca irão acontecer. Ne réclame que quelques changements au nom des droits de l'homme, sans remettre en cause le statu quo actuel, au nom, disent-ils, de l'équilibre des relations internationales qui garantit une paix de compromis, ce qui repousse aux calendes grecques la libération de la Corée du Nord et donc aussi la réunification du pays. En conclusion, si l'on reste au strict calcul géopolitique, Em conclusão, se nos mantivermos em cálculos geopolíticos, os 23 milhões de norte-coreanos arriscam-se a esperar muito tempo antes que a sua sorte possa melhorar. Só com uma intervenção de Deus a quem pedimos em cada dia que proteja este povo crucificado. qui aspire à la réconciliation et à la réunification et à la paix. Je vous propose de prier pour l'unité, la réunification, la réconciliation de ce peuple coréen. Foi o padre Jacques Belot num testemunho fortíssimo sobre a perseguição que o Estado na Coreia do Norte move contra os cristãos. Foi muito forte, de facto. É impossível ficar-se impassível perante estas palavras. O padre Belot trabalha junto dos refugiados norte-coreanos, junto de cristãos que têm procurado fugir deste país. Pois bem, agora vamos ver o depoimento de uma jovem, Yeonmi Park. Ela tem 25 anos e é uma dessas pessoas que o padre Philippe Belot tem ajudado a escapar dessa imensa prisão que dá pelo nome da Coreia do Norte. Vamos ver um depoimento, é um testemunho desta jovem que se tornou ativista dos direitos humanos desde que saiu do país em 2007. Desde então vive na Coreia do Sul. Foi impressionante o testemunho do padre Belot. As palavras de Yeonmi vão seguramente ficar na sua memória. I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwashes about the Kim dictators. I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. When I was 4 years old, I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. I admitted, I thought the North Korean dictator could read my mind. My father died in China after we escaped North Korea. And I had to bury him at 3 a.m. in secret.
I was 14 years old. I couldn't even cry. I was afraid to be sent back to North Korea. The day I escaped North Korea, I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker. He targeted me. I was 13 years old. There is a saying in North Korea, women are weak, but mothers are strong. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. North Korean refugees, about 300,000, are vulnerable in China. 70% of North Korean and teenage girls are being victimized, sometimes sold for as little as $200. We walked across the Gobi Desert, following a compass. When they stopped working, we followed the stars to freedom. I felt only the stars were with us. Mongolia was our freedom moment. Death or dignity. Armed with knives, we were prepared to kill ourselves if we were going to be sent back to North Korea. We wanted to live as humans. People often ask me, how can we help North Koreans? There are many ways, but I would like to mention 3 for now. 1, educate yourself so you can raise awareness about human crisis in North Korea. 2, help and support North Korean refugees who are trying to escape to freedom. 3, petition China's stop repatriation. We have to shed a light on the darkest place in the world. It isn't just North Korean human rights. It's our rights that North Korean dictators have violated for 7 decades. We need governments all around the world to put more pressure on China to stop repatriation. In particular, Chinese delegates of One Young World can play a part by speaking out. North Korea is indescribable. No humans deserve to be oppressed just because of their birthplace. We need to focus less on the regime and more on the people who are being forgotten. One Young World, we are the ones who will make them visible. Fellow delegates, please join me as we make this a global movement to free North Koreans. When I was crossing the Gobi Desert, scared of dying, I thought nobody in this world cared. It seemed that only the stars were with me. But you have listened to my story. You have cared. Thank you very much. We're not going to go to the floor. Can you get it?
foi Yeonmi Park, num testemunho poderoso sobre a perseguição incrível a que o povo norte-coreano está sujeito. Perante isto, que dizer? Talvez mesmo só as nossas orações possam ajudar. E foi rezando que terminou o testemunho do Padre Blot, que vimos há pouco. Ele rezou em coreano e em francês pela libertação deste povo tão oprimido. 오신 주 예수님, 70년이 넘도록 영적으로 묶여 있는 북한 형제들을 위하여 기도드리오니 그들에게 당신의 구원의 자비를 베풀어 주소서. Seigneur Jésus, nous vous prions pour tous nos frères nord-coréens qui meurent de faim corporelle et spirituelle. Posez votre regard d'amour et de miséricorde sur toute la péninsule coréenne pour qu'elle retrouve son unité dans la paix et la réconciliation. Amen. Igreja no Mundo Magazine especial de verão está a chegar ao fim, mas temos ainda que ver um pequeno vídeo. Trata-se de um pequeno filme produzido com o apoio da AIS, em que o Santo Padre nos lembra as perseguições aos cristãos e nos pede que rezemos com ele por eles. E entre os cristãos perseguidos estão seguramente os chineses e os norte-coreanos. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. E assim, escutando as palavras do Papa Francisco a interpelar-nos, a pedir as nossas orações pelos cristãos perseguidos, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, especial de verão, o programa da Fundação AIS aqui, na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.